Cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor, como é característica nossa. E agora então vamos entrar na primeira matéria que está indicada para nosso estudo durante esses 3 dias. O título é este que já temos aí observado: se a maçonaria é uma sociedade secreta ou se é uma religião. Nós temos uma declaração aí na introdução que diz assim: um bom maçom nunca poderia ser um bom cristão, e um bom cristão nunca poderia ser um bom maçom. Está aí na página de introdução, mostrando esta situação. Você me perguntará, por quê? Se existem muitos cristãos, e inclusive pastores, que não veem nenhuma objeção em se ser paralelamente, ou seja, ao mesmo tempo, um bom cristão e um bom maçom. Está escrito no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3: poderão andar 2 juntos se não estiverem de acordo? Ora, como cristãos evangélicos, nós temos uma posição quanto à nossa fé. Há muitos aspectos que poderiam ser apresentados, mas notadamente todo cristão evangélico, ele tem a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus e é um livro inerrante. Então, admitimos que, embora a Bíblia tenha sido escrita por homens falíveis, eles foram inspirados por Deus para registrar as revelações que Deus lhes deu. E nós encontramos num texto muito conhecido de vocês, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é divinamente inspirada. E também entendemos por 1 Tessalonicenses 2, versículo 13, que Paulo afirma: tendo recebido de nós a palavra evangelizada, a recebestes não como palavra de homens, mas como na verdade o é palavra de Deus. Ora, essa posição é geral entre os evangélicos. Como poderíamos admitir que um bom cristão pudesse ser um bom maçom, se a maçonaria, na verdade, se utiliza da Bíblia? Seus juramentos são feitos com a mão direita em cima da Bíblia, de joelhos, o esquadro e o compasso. Só que a Bíblia para o maçom é simplesmente um objeto de decoração da loja maçônica. Desta maneira, nós dizemos então, repetindo: se é um bom cristão, ele não pode ser um bom maçom, porque paralelamente ele tem uma posição definida como cristão. Já como maçom, para ele, simplesmente a Bíblia é um livro de decoração. Em segundo lugar, como doutrina fundamental que nós aceitamos de modo geral, é que salvação só se acha numa pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Não há salvação em qualquer outro meio que se possa admitir como pudesse exercer
a missão que o Senhor Jesus Cristo tem feito na vida de muitos. João 5:24 declara: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, voltando, poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Resposta: não. E como se justifica que haja pessoas assim envolvidas paralelamente na maçonaria, como cristão? Porque a maçonaria se esforça tremendamente para levar ao conhecimento dos seus adeptos que maçonaria não é religião, é apenas uma sociedade secreta filantrópica. E aí faz certas comparações que deixam certos crentes apaziguados. Maçonaria é como Rotary, maçonaria é como Lions, maçonaria é como pertencer a um time de futebol. Você é crente e tem o seu time. Logo, não existe incompatibilidade. Então, quando nós conversamos com algumas pessoas que reconhecidamente se colocam nessa posição de maçom, surge uma pergunta que nós fazemos: a maçonaria é religião? Olha, se você quiser ver um maçom irado, se quiser ver um maçom nervoso, é você lançar essa pergunta, porque obviamente todo maçom é convencido a admitir que maçonaria não é religião. Aí você se lembra de Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, há de amar a um e aborrecer ao outro. Não dá ao mesmo tempo para ser uma coisa e outra. Isso considerando a luz da Bíblia Sagrada. Então nós vamos, antes de entrar nesse assunto mais profundamente, respondendo à pergunta se maçonaria é uma sociedade secreta ou uma religião, nós temos aqui na sua apostila aí a origem, história. E aí nós temos a informação que a palavra maçom é uma palavra de origem francesa, e essa palavra, para nós em português, é pedreiro. Quantas vezes você já ouviu na vida a palavra pedreiro? Parece tão comum essa palavra, só que a palavra pedreiro, no seu sentido literal, é aquele trabalhador manual, trabalha com as mãos e costuma levantar prédios. Antes da construção de prédios, ele faz um alicerce muito fundo, às vezes, quando estão construindo edifícios. E, figuradamente, o maçom, ele tem um adágio que diz o seguinte: a missão da maçonaria é cavar masmorras ao vício e levantar templos à virtude. Linda frase, não é? Cavar masmorras, buracos, enterrar os males que existem em nós, defeitos. Cavar masmorras ao vício e levantar templos, dignificar o homem a uma situação que ele pode se comparar até a um cristão. Ora, embora a beleza dessa afirmação, vemos nisso que a maçonaria, ela rivaliza com a igreja, aquilo que a igreja procura realizar
através da obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Quando você lê em Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você lê em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você está admitindo, Evangelho é poder, para quê? Regenerar, para transformar. Um homem como Saulo de Tarso, eu fui perseguidor, opressor, blasfemo, mas eu alcancei misericórdia. Como, Paulo, você conseguiu isso? Eu tive um encontro com Jesus Cristo lá no caminho de Damasco. E ele diz, é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, o maior. Então, irmãos, o que nós fazemos? Mediante a autoridade do Senhor Jesus Cristo, a maçonaria, através de seus ritos, ensinos, práticas, pretende chegar lá e igualar o homem ao próprio Deus. Se nós perguntarmos historicamente quando foi fundada a maçonaria, então os maçons gostam de dar um sentido místico, misterioso, a respeito do surgimento da maçonaria na história, e eles têm uma figura que é uma lenda, que a maçonaria, na verdade, foi fundada por Hiram Abife. E esse Hiram Abife foi um dos construtores do templo de Salomão na cidade de Jerusalém. Então dizem, a origem da maçonaria está lá no templo de Jerusalém. Lá estava Hiram Abife. Porém, esta pessoa é apenas uma lenda, não é uma figura histórica. Mas, efetivamente, documentalmente, nós temos aqui que a maçonaria foi fundada no dia 24 de junho de 1717, em Londres, que é a capital da Inglaterra. Fundadores da maçonaria, por incrível que pareça, foram dois pastores. Um pastor chamado James Anderson, que era um pastor anglicano, e John Desaguiliers, é um nome francês, que indica um tipo de cristão como conhecido na história como huguenote. Foi lá então que teve início a maçonaria. Agora, irmãos, deixando de lado um pouco a situação no que concerne a nós como cristãos, historicamente, nós dizemos que a história do Brasil, ela registra uma influência muito grande da maçonaria. Primeiro, na Inconfidência Mineira, as reuniões que se faziam na casa daqueles que eram ligados a este movimento Inconfidência Mineira, na verdade realizavam sessões maçônicas nas casas, onde se reuniam com o desconhecimento das autoridades. Você conhece a figura que é o mártir da independência, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido pela alcunha de Tiradentes, e outros que integravam aquele grupo. Em segundo lugar, na independência do Brasil. Foi obra muito bem preparada por determinados líderes, que o Brasil viesse, através de Pedro I, dar o brado, independência ou morte. E ele foi coadjuvado por elementos maçons, como Gonçalves Ledo, José Bonifácio de Andrade Silva, conhecido como o patriarca da independência, que agiu poderosamente junto ao futuro imperador para que ele pudesse dar aquele brado que nós conhecemos na história do Brasil.
Já mais tarde, em 1889, 15 de novembro, nós tivemos a figura do Marechal Deodoro da Fonseca. Todos eles estavam ligados à maçonaria. Então, muito da nossa história, por trás, ao desconhecimento da maioria dos brasileiros, houve a mão da maçonaria agindo. Nós temos as seguintes figuras: Barão do Rio Branco, Rui Barbosa, Padre Antônio Feijó, André Rebouças, Luiz Gama, Campos Sales, Prudente de Moraes, Silva Jardim. Esses homens da história, eles eram maçons, e através deles é que a maçonaria agia, como age hoje. Agora, irmãos, a situação da maçonaria como religião. Aí é o ponto que considero o dilema, porque se você diz para um maçom que maçonaria é uma religião, você está baseado no quê? Que argumentos você pode usar para fazer esta afirmação? Então você, estudando, vai encontrar certas pessoas, maçons, pessoas do grau 32, 33, grandes escritores brasileiros, como Ricardo da Camino, um grande escritor, também fez um dicionário, Joaquim Gervásio, que também é dicionário da maçonaria. E esses homens escreveram, e quando nós falamos a vocês, algum maçom diz assim: você já foi maçom? A nossa resposta é não. Como é que você pode falar da maçonaria se você nunca foi maçom? Ora, nem precisa ser maçom para falar com propriedade da maçonaria, porque as publicações estão nas livrarias especializadas. Por exemplo, o Pensamento. Eu tenho aqui o dicionário de maçonaria, Joaquim Gervásio de Figueiredo, 33º grau. Pesquisando esse dicionário, você vai encontrar verbetes que dão para você a margem de você poder afirmar: sim, maçonaria é uma religião. Mas eu quero fazer uma citação, eu alinhei aqui várias declarações nesse sentido, para que nós tenhamos essa posição bem definida, por daí é que parte a nossa rejeição da maçonaria em se tratando de um cristão ligado à Bíblia, comprometido com as igrejas. Ele não tem base na Bíblia para, ao mesmo tempo, estar em dois lados. Então, existe um livro chamado A Maçonaria e o Livro Sagrado. Quando eu vi esse livro, Maçonaria e Livro Sagrado, me interessei por ele, porque o livro sagrado a que ele se refere, o escritor, é a Bíblia. Logo, o livro apresenta muitas citações da Bíblia, e isso me interessa a pesquisa. E pesquisando nesse particular, a maçonaria e a religião, diz assim: conquanto a maçonaria não seja uma religião, afirmação negativa, ela é a mais completa doutrina filosófica ou sistema capaz de religar o homem às suas origens divinas. Paradoxal. Ora, se a maçonaria não é religião, e ela tem por incumbência religar o homem às suas origens divinas, você que tem a Bíblia Sagrada, pode então admitir que, na verdade, houve a queda de Adão. Adão foi excluído do Éden, e a tentativa do homem durante os tempos é procurar um ponto de contato com o seu Criador. E esta palavra declara ainda o dicionário da maçonaria, de Risardo da Camino, página 514,
A maçonaria, ele diz, o verbete religião vem do latim religare, isto é, tornar a ligar. A religião visa o retorno a Deus daquele que o abandonou num regresso aos preceitos contidos no livro sagrado de sua fé. A maçonaria é uma religião no sentido estreito do vocábulo, isto é, na harmonização da criatura ao Criador. É a religião maior e universal. O contato com a parte divina é a comunhão com o grande arquiteto do universo, é o culto diante do altar dentro de uma loja ou no templo interior de cada maçom. Veja que outro maçom categorizado, autor do dicionário da maçonaria, define que a maçonaria é esse elemento, esse meio que leva o homem a religar-se com Deus. Então, se define como uma religião, porque esse é o seu objetivo. Agora, você que tem Bíblia na mão, você lê João 14,6, quando Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Enquanto a maçonaria pretende religar-se com o Criador através dos seus ensinos e práticas, nós apresentamos à luz da Bíblia Sagrada a pessoa de Jesus. E qualquer crente, por menos informado que ele seja, ele sabe que na Bíblia está escrito isso, que Jesus é o caminho. Ele se lembra de 1 Timóteo 2,5, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Fazendo agora outras citações ainda de outros escritores, nós vemos o seguinte, vou citar agora Albert Mackey, que é o escritor de uma enciclopédia revisada da franco-maçonaria. E é um escritor americano e tem essa enciclopédia de grande aceitação entre a maçonaria. A maçonaria pode ser corretamente chamada de instituição religiosa. A tendência de toda verdadeira maçonaria é com a religião. Veja os antigos landmarks. Essa palavra inglesa significa doutrinas. E é tirada daquela expressão bíblica, marcos irremovíveis. Não pode ser mudado. Suas sublimes cerimônias, seus profundos símbolos e alegorias, tudo focalizando verdadeiros ensinos religiosos. E quem pode negar que a maçonaria é uma instituição eminentemente religiosa? Ora, irmãos, como é que podem os maçons, como se a maioria das pessoas que contestam essa situação de um cristão ser ao mesmo tempo um maçom, podem pensar que nós não conhecemos nada e que vamos aceitar isso como de modo passivo, indiferente. Outra citação: abrimos e fechamos nossas lojas com oração. Bonito. Invocamos as bênçãos do Altíssimo sobre os trabalhadores, exigimos dos neófitos uma profissão de fé na existência e cuidado de Deus, ensinamos como devemos nos prostrar humilde e reverentemente ao seu nome sagrado, enquanto sua sagrada lei é dada sobre os nossos altares. É impossível que a maçonaria possa ser verdadeira e confiável, a menos que seja tida como uma religião respeitável e observadora de princípios religiosos. O que é que vocês dizem? É ou não é? Nós dizemos que é, e os escritores mais famosos, categorizados do 33º grau, concordam conosco nesse particular. Diz ainda mais que a maçonaria tem 33 mandamentos. E o primeiro mandamento
desses 33 é: adora o grande arquiteto do universo. E aí se dirigem a esse grande arquiteto do universo da seguinte maneira: eis-nos, ó Gadu, em quem reconhecemos o infinito poder e a infinita misericórdia, humildes e reverentes a teus pés. Contém nossos corações nos limites da retidão e dirige nossos passos pela estrada da virtude. Dá-nos que, por nossas obras, nos aproximemos de ti, que és uno e subsiste por ti, mesmo e a quem todos os seres devem existência. Tu sabes tudo e dominas tudo, invisível aos nossos olhos, vês no fundo de nossas consciências. Digna-te, ó Gadu, proteger os obreiros da paz aqui reunidos. Quem é de nós que pode chegar-se diante de Deus e dizer: dá-nos que, por nossas obras, nos aproximemos de ti? Você tem dignidade para chegar-se diante de Deus e dizer estas palavras? Que por nossas obras nos aproximemos de ti? Quanto valem nossas obras? Isaías 64, versículo 6. Nossas obras são como trapo de imundície. Absolutamente não tem valor nenhum para que eu possa me aproximar de Deus baseado em minhas obras. Mas eu posso me chegar a Deus confiantemente. Como eu posso me chegar a Deus confiantemente? Porque o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 19, ele diz assim: tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Todos nós podemos chegar, não baseados em nossas dignidades, não temos, mas temos aquele que abriu o caminho para nós, pelo véu, pela sua carne. Quando lá na cruz do Calvário ele deu aquele brado de João 19:30, tudo está consumado. Agora é preciso que nós aceitemos essa obra salvífica de Jesus Cristo, para que possamos então entrar à presença de Deus. E ainda temos o segundo artigo, que diz assim: o verdadeiro culto que se pode tributar ao grande arquiteto consiste nas boas obras, repetindo a mesma declaração da suficiência do ser humano para se aproximar de Deus. Artigo 3º: tem sempre a tua alma em estado de pureza, para que possas comparecer ou aparecer de um momento para outro perante o grande arquiteto do universo. É bíblica essa expressão? Se você pegar Amós 4:12, você vai encontrar essa exortação: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Aqui o maçom faz uma advertência: sempre a tua alma em estado de pureza. Mas como ele pode ter a sua alma em estado de pureza? Pelas suas ações, pelas obras que ele realiza e pensa que por elas ele pode se aproximar de Deus condignamente. Agora você lê em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Bom, você pode me perguntar, mas por que será que o maçom recusa terminantemente admitir que a maçonaria é uma religião? Ora, a razão é óbvia. Se você vai falar com uma pessoa que já tem uma religião e você quer ministrar uma segunda, essa pessoa vai ter uma certa objeção. Não, eu já sou religioso, eu não quero ter duas ao mesmo tempo. E a maçonaria terá dificuldade, mas é fácil entrar numa igreja, a aceitação de certas pessoas da maçonaria, porque ele vai ser convencido
que ele está entrando apenas como sócio ou membro de uma sociedade secreta de fins filantrópicos. Você não tem um plano de saúde? Qual é o problema? Ninguém tem problema de ser um cristão e ter um plano de saúde. E a maçonaria se coloca assim como um meio pelo qual a pessoa vai ser socorrida por meio da maçonaria. Então nós dizemos, respondendo esta pergunta, que a maçonaria ela é realmente uma religião. Agora vamos ver, irmãos, alguns ensinos da maçonaria confrontados com a Bíblia Sagrada, para que nós possamos notar melhor a incompatibilidade de ser-se ao mesmo tempo membro de uma igreja e membro da loja maçônica. Aí você tem o item 4, confissão do primeiro grau. Duas coisas que as pessoas que não são maçons, elas são tidas como rejeitadas pela maçonaria. A primeira delas é que o cristão ou qualquer pessoa que vai adentrar a maçonaria precisa reconhecer que ela está em trevas. E segunda coisa que ela precisa reconhecer é que ela é uma pessoa profana, em trevas, e é um homem profano. Duas coisas que a maçonaria afirma a respeito daqueles que querem adentrar a maçonaria. E quero dizer agora que eu não posso chegar frente a uma loja maçônica e chamar lá alguém responsável e dizer: como é que eu faço para me tornar maçom? Não existe isso. A pessoa que tem certos amigos, colegas, às vezes de trabalho, vizinhança, essas pessoas que são maçons começam a pesquisar, talvez por 2, 3, 4 meses, toda a forma de se conduzir daquela pessoa que ele pretende levar para a maçonaria. Ele não sabe, mas ele está sendo pesquisado para futuramente ser convidado. Então só pode ser maçom a pessoa que é convidada para ser maçom, voluntariamente apresentar-se para ser maçom, ele não pode ser. Então a cerimônia de iniciação, escute só como mais ou menos se dá essa cerimônia de iniciação. Um dos ofícios da loja maçônica ou oficial da loja maçônica é primeiro vigilante. E um segundo cargo tem o título de esperto. Então o primeiro vigilante, ele diz: quem vem aí? Ele está começando. E a resposta: é um profano que, pretendendo nascer de novo, quer iniciar-se maçom. Primeiro vigilante pergunta mais: e como pode ele conceber tal esperança? O esperto: porque quer instruir-se e aperfeiçoar-se, e estando em trevas, deseja a luz. Há uma cerimônia, então, que a pessoa está vendada com os olhos, e o venerável, que seria o dirigente da reunião, ele diz: fiat lux, expressão latina que aparece lá no livro de Gênesis 1:4, haja luz. Aí a venda é tirada, e essa pessoa então agora vai ser iluminada dentro da luz maçônica. Meus irmãos, você conhece a expressão de Jesus em João 8:12? Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas.
Mas esse crente, esse membro da igreja, por uns instantes, ele sofre um retrocesso, e ele que segue a Jesus, de repente está nas trevas, e agora diz: eu quero receber luz. Mas você não segue a Jesus? Não é a luz do mundo? Como você pode conceber essa situação tão estranha? Podemos citar aqui outros textos, mas vamos mostrar outra expressão que aparece também nessa cerimônia. O profano, olha como se chama uma pessoa que quer ser membro da maçonaria, que se submete a essa fase da iniciação. O profano iniciante aproxima-se lentamente com os olhos vendados. Ao entrar na loja, o irmão esperto toca-lhe o peito com a ponta de uma espada, então segue o seguinte interrogatório. O venerável pergunta: vês alguma coisa, senhor? A resposta do profano imediata: não, senhor. O venerável prossegue: sentes alguma impressão? O profano diz: o contato de um objeto aguçado sobre o peito. O venerável: a arma cuja ponta sentes simboliza o remorso que há de perseguir-vos se fordes traidor à associação a que desejais pertencer. O estado de cegueira em que vos achais é o símbolo do mortal que não conhece a estrada da virtude que ides principiar a percorrer. O que quereis de nós, Senhor? O profano responde: ser recebido como maçom. O venerável continua: e esse desejo é filho de vosso coração, sem nenhum constrangimento ou sugestão? O profano responde: sim, Senhor. Então, duas palavras: estava em trevas e profano. Você conhece na Bíblia alguém que foi chamado de profano? Você encontra no livro de Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 16. E ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Mas você é um cristão. Como cristão, você segue aquela palavra que está lá em em Colossenses 3:1. Se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Mas você é um profano. Profano significa um homem secularizado. É aquele tipo de pessoa: comamos e bebamos porque amanhã morreremos, a vida é isso, a morte leva tudo, acabamos, etc. Ele não pensa nas coisas de Deus. Um profano não fica na igreja. E agora você, ou um crente, com responsabilidades às vezes ministeriais, admite que ele está em trevas e que ele é um profano, contrariamente à Bíblia Sagrada. Item 5, o juramento iniciático da maçonaria. Aí tem palavras que são muito pesadas. Eu, fulano de tal, juro e prometo de minha livre vontade, por minha honra e pela minha fé, em presença do grande arquiteto do universo, nunca revelar qualquer dos mistérios que me vão ser confiados. Se violar este juramento, seja-me arrancada a língua, o pescoço cortado e o meu corpo enterrado nas areias do mar, recebendo o fluxo e influxo das águas. Esse juramento, que se admite-se que seu corpo seja violentado, mutilado, se romper o segredo, que ele vai ser informado, que vai ser orientado a, posteriormente, depois da sua iniciação, tomar conhecimento. É um juramento que coloca o corpo do crente como templo do Espírito Santo dentro da possibilidade de ser mutilado por exigência de uma religião que não tem nada com o cristianismo. É possível? 1 Coríntios 6, 19 e 20, você não sabe que você foi comprado por bom preço? Você não se pertence.
fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou você não sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Como é que você vai entregar o seu corpo para ser mutilado? Porque uma religião assim o exige. É uma incompatibilidade com a Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz, no livro de Levítico, capítulo 5, versículo 4, que quando uma pessoa faz um juramento sobre algo que ela desconhece e ela temerariamente jura cumprir esse compromisso, ela se vê obrigada a fazê-lo. Daqui no livro de Levítico 5:4, diz o texto: quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Ou seja, assume o compromisso, faz um juramento de cumprir determinada tarefa que lhe foi determinada. Ah, mas isso aqui está contra a minha fé cristã. Mas a maçonaria exige. Bom, então eu tenho que fazer. Se fizer, ela está pecando, porque obedeceu ao compromisso que havia assumido, porém esse compromisso está em desacordo com a Bíblia. Então ele é culpado do que fizer erradamente e disser: mas eu estou cumprindo um juramento. Mas você tomou conhecimento posteriormente e você concordou que faria o que lhe fosse determinado. É o que diz aqui a Bíblia Sagrada. Então, irmãos, no livro de 2 Coríntios 6, 14 a 17, diz lá: não vos ponhais debaixo de um jugo desigual com os infiéis. Que parte tem a luz com as trevas? Que comunhão há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Em vez de mandar que nos juntemos a pessoas que têm posições contrárias, diz: sair do meio deles. Como disse um certo escritor, se numa loja maçônica tiver 25 membros de igreja e tiver 50 maçons, os 25 não poderão influenciar em nada, porque os 50, que é o maior número, vai determinar certas matérias que simplesmente o crente vai ter que obedecer, porque ele está em menor número. Que influência ele pode ter? Então a Bíblia diz: saí do meio deles, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Item 6. A Bíblia na maçonaria. Então, na maçonaria, existem 3 grandes luzes, que são a luz da Bíblia, a luz do esquadro e a luz do compasso. Qual a posição que a Bíblia ocupa dentro de uma loja maçônica? No verbete decoração, que está no dicionário que eu citei aqui, dicionário de maçonaria, diz assim: nas lojas maçônicas cristãs, o volume do conhecimento sagrado é formado pelos Antigo e Novo Testamentos. Nas judaicas, só pelo Antigo Testamento. Nas maometanas, pelo Corão. Nas budistas, pelo Tripitaka ou os 3 cestos. Nas indostânicas, pelos Vedas. Varia segundo a escritura sagrada de sua religião. Então aqui tem a Bíblia. Você diz: a Bíblia é o livro sagrado, que é uma lâmpada para os meus pés e é uma luz para o caminho. Bom, mas você tem um irmão que é budista e ele não crê na Bíblia. Então como é que ele faz o juramento dele? Ele não vai fazer pela Bíblia, ele vai fazer pelo Tripitaka. Já tem um maometano que não crê na Bíblia. Qual o livro dele sagrado? É o Corão. Logo ele vai fazer o juramento pondo as mãos sobre o Corão. E quando
é questão de um maçom sediado em Salt Lake City, no estado de Utah, na América do Norte, cuja predominância são os mormons. Lá ele tem o livro sagrado, o livro de Mórmon. Então, o que serve a Bíblia é o único livro base da maçonaria. Aqui no mundo ocidental porque todos, na sua maioria, têm a Bíblia como livro religioso de maior autoridade. Mas se uma loja maçônica estiver num país árabe, é a Bíblia? Não, é o Corão. Então, qual é a consideração que a maçonaria tem pela Bíblia? Simplesmente um objeto de decoração, porque não é válida a sua posição em se tratando de seções ou da maçonaria, que tem vários grupos religiosos dentro, às vezes, de uma mesma loja. Agora, você sabe, à luz da Bíblia Sagrada, que João 17:17, na parte final do versículo, Jesus fez uma oração dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para nós, qual é o livro que fala a verdade? É o Corão? É o Tripitaka? Os Vedas? Não, para nós é só a Bíblia. Agora, como é que você, sendo um cristão, pode aceitar estes livros todos, de cada religião, como tendo a mesma autoridade que está centralizada na Bíblia? É uma posição contrária. Mas a maçonaria, ela usa a Bíblia primeiro, segundo, terceiro grau, aprendiz, companheiro e mestre. No primeiro grau, inicia-se a cerimônia, a sessão, com o Salmo 133. Bonito, né? É uma irmandade. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas está lá, a maioria dos maçons, quando começa a ler, é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Pergunta para qualquer maçom: que foi Arão? Por que se menciona o nome dele aí? O maçom não conhece Bíblia? Fica sem poder responder, porque para ele Arão não representa nada, mas está lá. Agora, você sabe que Arão era irmão de Moisés, que exerceu um grande cargo no meio do povo, sumo sacerdote. Companheiro, grau de companheiro, segundo, Amós 7:7-8, põe lá o prumo, quer dizer, vão querer viver uma vida reta. E mestre está em 1 Reis, capítulo 5, 1-6. Isto significa que a maçonaria crê na Bíblia Sagrada como palavra de Deus? Não, utiliza-se. E quantas vezes são os crentes assim, como que concordando que alguém possa ser maçom, porque dizem: mas eles lá têm a Bíblia Sagrada, eles leem a Bíblia em vários graus, mas é apenas o uso aparente da Bíblia. E ademais, a maçonaria se utiliza da Bíblia na interpretação da Cabala. É uma ciência dos judeus que tinham posições ocultistas e que davam uma interpretação bem diferente da nossa leitura de sentido literal. Deus, temos falado aqui a respeito de manifestações dos maçons a respeito de Deus, e diz aqui: o nome do Deus da maçonaria é Gadu, grande arquiteto do universo. Quem é o Gadu? Gadu não implica em ser o Deus da Bíblia Sagrada. Gadu pode ser Brahma, o Deus hinduísta. Pode ser Alá, o Deus dos maometanos, Logos, e Osíris, um Deus falso do Egito. Agora, existe um nome secreto que só é conhecido a partir do 18º grau. Quase nenhum maçom conhece este nome. Sempre chama Gadu, mas um nome chamado Jabulon. Esse Jabulon é um ajuntamento de 3 deuses. O Deus da Bíblia, Já,
Bul significa Baal, e On, o deus Osíris do Egito. Então nós temos aqui dentro da maçonaria uma junção de um Deus verdadeiro com dois deuses falsos. Aí você abre a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. Gadu é um Deus verdadeiro? Não, é um Deus falso. Elias desafiou os adoradores de Baal e disse para o povo que vivia cocheando: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Porque ao mesmo tempo adorava Baal e a Jeová. E Elias exigiu uma definição. E eles então, quando viram o Deus do céu responder com fogo, se inclinaram e disseram: só Ele é Deus. Agora, irmãos, eles justificam nesse livro, a maçonaria, o livro sagrado, o texto de 1 Reis, capítulo 11, e citam no livro 2 versículos, o 5 e o 7, e afirmam: Salomão era um adorador eclético. O que é um adorador eclético? É um homem liberal que pode admitir que ao mesmo tempo ele cultue vários deuses. Para ele não existe problema. E realmente, na apostasia de Salomão, ele deixou Deus verdadeiro e passou a seguir os deuses das suas mulheres, que lhe corromperam o coração. Ora, se você lê o livro, a maçonaria, o livro sagrado, e vê a citação bíblica, 1 Reis 5 e 7, e não tem curiosidade para ler o versículo 6, você vai notar que, na verdade, historicamente está dito ali na Bíblia. Só que o versículo 6 diz assim: e Salomão fez o que parecia mal. Agiu bem Salomão em ser eclético? Não, agiu mal. E por causa do seu pecado é que ele foi, no reino de Roboão, seu filho, o reino foi dividido em 2 partes. E nós temos aqui, concluindo, irmãos, a pessoa excelsa, gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus para o maçom? Jesus para o maçom é pessoa cujo nome não se pode pronunciar numa loja maçônica. Eles citam a Bíblia ou leem determinadas passagens dentro da loja? Sim, já citei. Cada grau tem uma citação específica. Mas eles citam a Bíblia para determinar certas obrigações para os próprios maçons. E eles então abrem a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 5. E essa passagem de Pedro, quando lemos totalmente essa passagem, diz assim, 1 Pedro 2, versículo 5: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Parou o texto. O que diz mais? Mas Jesus Cristo não tem vez. Então o texto é lido omitindo essa expressão, por Jesus Cristo. Quando você começa o culto, você se lembra de Colossenses 3,17, que recomenda que, sobretudo, façamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas lá o nome de Jesus é omitido, não pode ser pronunciado, porque dentro da loja tem um judeu. Judeu não crê em Jesus Cristo, lá tem um maometano que crê no profeta lá. Como vai falar esse nome, Jesus Cristo, dentro de uma loja maçônica? E temos aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 3, versículo 6. Eu vou ler e vocês vão me dizer se eu estou lendo certo. 3 e 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Qual foi a parte que eu omiti?
Ou li inteiro o versículo? O texto diz assim: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas este nome não pode ser pronunciado lá, dentro da loja. Então se omite em nome do Senhor Jesus Cristo e se dá o preceito para os maçons que vos aparteis daquele que anda desordenadamente. Versículo 12 do mesmo capítulo: a esses tais, porém, mandamos e exortamos que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Qual foi a omissão? E nós omitimos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a autoridade é por Jesus Cristo. A loja maçônica omite o nome de Jesus nos seus rituais. Eu pergunto, Jesus dizendo: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Quem me negar? Você imagina um cristão negando o nome de Jesus, impedido de falar o nome de Jesus dentro de uma loja maçônica? É compatível ou incompatível? Incompatível. Então, concluindo, a maçonaria é uma sociedade secreta ou é uma religião? Não ouvi. Religião. Você pode ter duas religiões ao mesmo tempo? Deve? Não. Logo, maçonaria não é para um cristão. Bom maçom, alguém pode ser, mas bom cristão e bom maçom, não dá. Não é possível.